Olá pessoal, boa noite a todos. Eu sou Guilherme Salviano, estamos aqui a iniciar uma live eh, especial, curiosa, sobre as curiosidades e bastidores dos antigos serviços de Tele 900 que existiam nos anos 90, né? A Celina trabalhou com 0900 como numeróloga. Celina, bons, curiosos tempos, né? Era frente de trabalho. Eu, na época, tinha 19, 20 anos e estava por dentro, estava atuante já. Era uma moda, a Tele 900 era uma moda, tinha variados serviços, tinha o telesexo, tinha o teleamizade, diz que amizade, tinha o 145, né? Eu fiz algumas amizades no 145, né? Tem uma amiga do 145 até hoje, era linha cruzada, né? Os disque amizades eram linhas cruzadas. A origem de tudo isso, começando aí para vocês, nos anos 90, era muito usual, né, esses serviços, porque tinha uma curiosidade que os jovens de hoje, né, jovens que estão curiosos ou entrando na sala hoje, naquela época, as teles eram públicas, né? Então, assim, não tinha TIM, não tinha Oi, não tinha Vivo, né? As teles eram Telesp, Telemig, Telerge, Telesc, né? Telepar. E essas teles, você para ter um telefone você ganhava, pagava, né? Acho que era 138. Pois é. Então era uma forma que as teles tinham também de ganhar dinheiro, né? De lucrar, de ter um lucro, né? Então isso era uma. Se você fosse uma pessoa qualquer que tivesse uma atividade e quisesse adquirir um Tele 900, você poderia. Se você tivesse um serviço de nutrição, se você tivesse um serviço, né, de qualquer atividade informática, se quisesse comprar uma linha telefônica, você pagava, se não me engano, o equivalente a em torno de, sei lá, 15, 20 mil reais, né, para Telesp, para Telerge, para Tele, e você tinha aquela linha e poderia executar o serviço, gravar o serviço. Né? 25% do faturamento disso ia para as teles. Né? Então, olha só como era a questão, olha só como era o mercado, olha só como acontecia. Na questão da parte astrológica, da parte mercadológica de previsão, de futurologia, astrologia tarô, começou com as gravações de horóscopo, né? Primeiro tinha umas gravações de horóscopo de serviços de astrologia ligados a mídias, se não me engano, Quiroga, até que começaram a surgir alguns primeiros, especialmente um chamado Vimeutari e também o do Quiroga. O Quiroga ele tinha o Tele 900, né? E foi um dos primeiros a ter esse serviço e tudo envolvia o nome da pessoa, o nome de quem dava o serviço, as teles, Telesp, Telepar, Telerge, que na época existia, e empresas de telecomunicação, empresas de suporte, empresas de tecnologia de comunicação, que tem ramais, que tem suporte para comunicar, para fazer ligações para PABX, né? Então, as empresas que eram atreladas a esses serviços eram uma trinca. Não? Então tinha Telesp, as teles públicas, o nome da pessoa que entrava com o serviço e as empresas que entravam com o suporte. Né? Então, uma das principais chamava Vimeutari. Vimeutari era uma empresa de tecnologia de telecomunicação. Então você imagina que essa empresa
com essa disponibilidade que a Telesp oferecia, as teles ofereciam, adquiriu uma linha de Tele 900 para astrologia, né? Então, o que eles fizeram? Eles contrataram um pessoal de RH, eles contrataram uma pessoa para fazer testes com astrólogos para trabalhar com consultas, a Vimeltari. O Quiroga também teve uma equipe, né, concorrente, digamos assim. Só que assim, a Vimeltari, o que acontecia? Tinha que ter um nome, né? Tinha a Leiloca Connection também no Rio de Janeiro, acho que era a única no Rio de Janeiro, né? Isso, Celina, você foi numeróloga na Leiloca Connection. Então, a primeira que surgiu chamava Vimeltari, além do disque do Quiroga, né? Que eu não lembro exatamente se ele usava o próprio nome, eu acredito que sim, porque ele tinha uma popularidade, né? E a Vimeltari contratou astrólogos. Eu, com os meus 17 aninhos, nos idos de 93, cheguei a fazer teste na Vimeltari, mas a minha idade não rolava, né? Eu já tinha astrologia, tinha três cursos de astrologia e meti as caras para ver se eu conseguia um trabalho na Vimeltari. E era uma empresa que tinha ramais. Lembra quando você ia na Telesp, você ia fazer ligação interurbana, que tinha aquelas cabines, né? Então, era mais ou menos assim que funcionava uma empresa que dava suporte telefônico. Eles tinham as, digamos, centrais de atendimento. Tinham ramais dentro dela que o astrólogo ele poderia usar, poderia atender consultas por telefone, né? Então, acabava sendo uma forma de mercado para astrólogos atender e trabalhar com astrologia, né? Os astrólogos já tinham softwares, então tinham ramais, tinham cabines, centrais de atendimento e tinha os softwares que desenhavam o mapa astral na hora para a pessoa que telefonava. Então, a Vimeltari diz que do Quiroga foram os primeiros, né? E o que aconteceu? Foram os primeiros call centers, né? As empresas, os call centers, eles são atrelados a empresas de suporte telefônico, que dão principalmente os primeiros que surgiram, né? Tem uma parafernália de telefonia eletrônica, né? E aí, o que acontece? Em 94, 95, isso começou a bombar mais. Teve até reportagem no Fantástico. Agora você pode ligar para um astrólogo, fazer as suas previsões por telefone ao vivo, né? Ao vivo. O astrólogo atendia ao vivo, né? E aí surgiu o advento é bom, né? O advento do Walter Mercado. O Walter Mercado ele já tinha algo semelhante nos Estados Unidos, no México, nas regiões que ele era popular. O Walter Mercado era eu liguei já exatamente, Déa Duarte. O Walter Mercado, na verdade, ele era uma referência e no conceito místico. Ele era um ator, né? O Walter Mercado ele surgiu porque ele era convidado de um programa onde o apresentador não apareceu e botaram ele para falar 10, 15 minutos de coisas místicas, né? E aí os donos da emissora gostaram, triplicou a audiência, tá? E aí ele passaram a exigir que ele tivesse lá todo dia para falar sobre coisas de positivismo, do astral. Ele tinha noções básicas de astrologia, de leitura de mão, tarô, né? E tinha um conteúdo de noções de misticismo, né? Então, o Walter Mercado, por acaso, ele acabou entrando na evidência de uma TV, de um canal de TV americano, né? O Walter Mercado tinha uma presença destacada num canal de TV americano. E aí, um empresário chamado Bill Bakula, que foi empresário do Michael Jackson só e do Prince, né, descobriu o Walter Mercado e quis deixá-lo mais em evidência, né? Em paralelo a isso, estava acontecendo os serviços de Tele 900 e
para se ter um Tele 900, como eu disse para vocês, tinha a trinca, o suporte do telefone, né, as empresas de telefonia, as empresas, digamos, estatais, né, que era Telesp, Telerge, etc. E tinha as que dão suporte, como o exemplo que eu citei da Vimeutari, né? Aí uma empresa concorrente da Vimeutari, chamada CKL, resolveu também ter um paralelo, uma parceria, né? Adquiriu linhas de Tele 900, fez parceria com um marqueteiro aqui do Brasil que teve contato com o Bill Bakula, o empresário do Walter Mercado, né? E aí, em 1995, 96, eis que surge Walter Mercado. No auge ali, fim de 95, início de 96, certo? Só que tem um porém. O Walter Mercado e o próprio Quiroga, eles entravam com um nome, né? Eles davam um nome e as empresas de mídia e de marketing exploravam o nome deles, né? Eles em si não apitavam nada, tá? Eles sequer apareciam, eles sequer apitavam, escolhiam fazer alguma coisa, nada. Era só o nome, era só a mídia, né? E aí ocorreu do grande boom. O Walter Mercado, ele entrou com o nome dentro de um processo de grupo de mídia, um grupo midiático, né? Que acontecia através de gente de publicidade, né? Em contrapartida a isso, também surgiu os concorrentes dele, outras frentes de Tele 900, outros nomes, como Instituto Omar Cardoso, que era um astrólogo, né? O exemplo da Leiloca Connection, né? O Walter Mercado, separando um pouco o joio do trigo do serviço, o Walter Mercado ele tinha noções de astrologia, ele sabia astrologia, mas, como eu disse para vocês, era só o nome. Ele não atendia, ele não dava pitaco, nada. Mas ele vendia o produto, ele servia para vender o produto. Só, né? As empresas de mídia e o parceiro, a empresa de suporte de telecomunicação, de parafernália de comunicação, ganhava dinheiro com o produto Walter Mercado, né? Então, em 95, 96, aproveitando esse nome dele, ele veio ao Brasil. Tá? Ele veio no Brasil 2 vezes só para evento e aparecer na televisão, fazer a propaganda do serviço de Tele 900. Tá? Dentre isso, como eu fui parar nisso? Né? Eu descobri, a minha ideia com astrologia, com 18, 19 anos, era fazer consultas de mapa astral num local, no espaço de atendimento. Né? E eu descobri na revista Planeta um número de telefone de uma taróloga, a qual eu achava que ela tinha um espaço, e eu me propus a ver se ela tinha disponibilidade para um astrólogo no espaço dela. E ela me deu um retorno. Sim, venha cá, queremos gente jovem no sistema. Né? Mal sabia eu que eu estava ligando para a coordenadora do sistema do Walter Mercado, do andar do Walter Mercado. Por quê? Essa trinca do publicitário, da empresa de mídia marketing, com o suporte telefônico e mais a Telesp, eles tinham uma pessoa atrelada ao lado astrológico ou do futuro, do tarô, né? Ou da área esotérica, digamos assim. Então, era como uma coordenadora. E eu, inocentemente, achei o telefone dela na Planeta, e me deparei com ela, e na verdade eu me propus achando que eu ia atender num espaço alternativo, né, um sobrado, uma casa. Quando eu fui ver, eu estava no call center do Walter Mercado. Em 2 dias eu estava atendendo num ramal do Walter Mercado. Tá? Só apresentei as minhas credenciais, que eu tinha 2 anos de curso de astrologia numa das principais escolas, né, um certificado, e pronto, estava lá. Né? O custo da ligação era R$ 3,99 por minuto.
né? Nada mais alternativo que isso, meu caro Astrologia 013 Breno, né? O custo da ligação era R$ 3,99 por minuto, tá? Mas estamos falando de 1996, tá? Você pegar o telefone, R$ 3,99 por minuto em 96, não é o de agora. Pensa que hoje um minuto do serviço seria 20 e poucos reais, tá? Então, pois é, um senhor laboratório, né? Pois é. Então, o limite da ligação, eu poderia atender uma pessoa no máximo até 20 minutos. Né? O limite de uma pessoa poder usar. Até porque quem ligasse ia falir, né? Começou a ter inadimplência, começou a ter problemas porque algumas pessoas ligavam demais. Né? Então isso acabava dando um certo queima-filme para as empresas que entravam em parceria com a Telesp, com a Telerge e com os marqueteiros em si. Né? E para se ter uma ideia, eu peguei essa informação com um astrólogo, meu amigo Morrice. O custo da ligação era R$ 3,99 por minuto. Tá? O astrólogo ganhava 32 centavos por minuto desses R$ 3,99. Tá? 32 centavos por minuto. Ainda assim, dava para, no fim do mês, ganhar um bom dinheiro. Eu, em 2 anos ali trabalhando, eu comprei o meu Verona 90, tá? Então, ali com os meus 20 anos, né, não tinha lá tantas pretensões, deu para juntar um troco. Comprei um Verona 90, que seria um Fiesta e o Ford 2010 hoje, tá? O astrólogo ganhava 32 centavos por minuto, tá? Perdão, isso. E no caso do Walter Mercado, como eu disse para vocês, ele sequer sabia, né? Ele vinha para um evento assim, veio uma vez ou duas para um evento em que os atendentes o encontraram, né, para um cumprimento, um aceno, etc. e tal. Eu não estava, eu tinha chegado depois, não tive a honra de vê-lo, né? Mas ele não apitava nada, ele só entrava com o nome, né? Assim como outros que tinham Tele 900, que tinham esse serviço. Então, se, por exemplo, você que estuda astrologia, está assistindo, quisesse ter uma linha de Tele 900, você ia lá na Telesp da época, pagava, sei lá, 25, 30 mil reais e tinha a sua linha. E podia executar um serviço. Só que 25% desse serviço, era 25%? 25% do total desse arrecadar você pagava para a Telesp ainda, além de ter comprado a linha. Tá? O Walter Mercado ele servia para alavancar o número do Tele 900. Tá? Tinha uma diferença. Por exemplo, haviam pessoas, tinham astrólogos que tinham o próprio Tele 900. Né? Se você ligava 900 0123, era estadual. Se você ligava 0900, era nacional. O 0 antes do 900 diferenciava do nacional para o regional. Tá? Então eu tinha algumas pessoas conhecidas que elas saíram de serem atendentes do Walter Mercado e compraram um Tele 900. Né? Mãezonas, essas teles públicas, exatamente. Né? Então o Tele 900 ele servia de frente de trabalho também para quem queria montar o teu sistema, o teu negócio de trabalho. Né? Então, no Walter Mercado, nós tínhamos em torno de a coordenadora, a pessoa que coordenava, obviamente, astrólogo é mais difícil de contratar. Né? Então, pensa num call center com 50, 60, 70 pessoas. Tá? Era um andar inteiro de pessoas fazendo consultas ao vivo. Dessas 60, eu diria que 8 a 10 eram astrólogos. Tá? Até porque tinham menos computadores. O astrólogo ele precisava de um computador para ver o mapa astral. Tá? Então, era como uma cabine de atendimento de telemarketing, que você tinha um headset, um computador com o Vega Plus, né, que desenhava o mapa astral, e você atendia no limite máximo de 20 minutos. Tá?
Isso passou a ser critério porque passaram a extrapolar nas ligações, né? Outro detalhe, havia inadimplência porque muito empregada da casa de patrão ligava para fazer consulta com Tele 900. Né? E se você fosse na Telesp e dizia que não ligou uma vez, a Telesp perdoava a sua ligação. Tá? Então, se você ligava para lá, falava com um astrólogo, com alguém que jogasse tarô, numerologia, ou fizesse algum atendimento, e fosse o empregado da casa, ou se você alegasse que foi a criança que fez isso uma vez, era desconsiderada a ligação. Então isso dava um certo prejuízo, entre aspas, para o conglomerado, para as parcerias. Né? Então isso acontecia. Falando do Walter Mercado, ele sabia astrologia? Sabia. Ele conhecia astrologia, ele sabia o básico. Como eu disse para vocês, ele só era usado para o nome. Tá? Ele só era usado para o nome da divulgação. Então ele veio no Brasil, ele foi no Jô Soares, leu a Mãos do Jô, ele tinha conhecimento básico de astrologia, conhecimento de tarô, de cartas, lia a mão, né? Previu a vitória do Clinton na eleição. Então, ele tinha um conhecimento básico, razoável de astrologia. Ele não era charlatão. Porém, a imagem dele é aquela questão espalhafatosa, né? Para o mercado americano dava uma popularidade e caiu no mercado brasileiro como aquela coisa um tanto Hebe Camargo de Porto Rico, né? Ou do avô do Pequeno Príncipe, como ele era apelidado na central que a gente atendia. Né? Outro detalhe é que alguns astrólogos eles tinham ramais dentro de casa. Tá? Então, além das pessoas da central, tinha mais treinamento, marketing que conteúdo, exatamente. Né? Outro detalhe, tinham pessoas que atendiam da sua casa. As empresas que davam suporte e também ganhavam dinheiro com telefonia, elas tinham esse fator de oferecer um ramal dentro de casa para algumas pessoas que trabalhavam mais ou tinham menos faltas, digamos assim, na central de atendimento. Eu cheguei durante 6 meses a trabalhar de casa, da minha casa. Eu tinha um ramal, uma PA que a gente chamava. A empresa que era parceira do Walter Mercado, o técnico veio um dia na minha casa, ele instalou um ramal na minha casa, eu atendia a consulta, desenhava o mapa astral e fazia de casa. Durante uns 6 meses eu fui home office nos anos 90. Né? Outro detalhe o custo para as empresas o home office já nos anos 90. O Walter Mercado ele faturava em torno de R$ 80.000 por dia. Tá? Porque não era só o Walter Mercado. Tinha outros nomes que essa empresa usou para ganhar com o Tele 900. Né? Então tinha o Walter Mercado, tinha a Dione Forte, que era uma astróloga de São Paulo, que tinha um programa na Rádio Bandeirantes. Né? Tinha um pai de santo, que eu esqueci o nome, que tinha Então eles lotaram, eles alocaram 3 andares de um prédio na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo. Chegou-se a ter 200 a 300 pessoas se somarem os 3 andares. Os 3 andares da central de atendimento. Então, era um lucro de R$ 80.000 por dia em 96, 97. Tá? Então, não era pouca coisa. Não é R$ 80.000 de hoje. Não, era R$ 80.000 de 1996. Tá? Então, era uma boa grana. Né? Então o astrólogo ele tinha computador, pois coisas de São Paulo, né, Helga? Então, tinha aquelas pessoas que ligavam para o Walter, né, por causa da propaganda, era uma propaganda tão apelativa que algumas pessoas na inocência achavam que iam falar com o Walter. Quero falar com o Walter, né? Então tinha essa decepção. Às vezes a gente tirava uma moça, o Walter ele está em Miami, né? Ele, né, eram em torno de 60 pessoas que atendiam para o Walter Mercado. Então tinha
em torno de 10 a 15 astrólogos. Não dá para enganar que você é astrólogo quando você está lá, né? Você tem que observar técnicas do mapa astral, pelo menos falar uma noção do ascendente da casa. Mas a maioria que atendia lia tarô ou fazia numerologia, mas em geral tinha tarô. Era uma loteria, né? Então, e o Walter Mercado, ele teve esse boom de serviços por telefone em outros países também. Tá? Ele, de certa forma, eu acho que ele, depois das pessoas que atendiam, que menos ganhava. Tá? A astrologia no Brasil ficou mais popular com... não sei, Adriana, eu acho que ajudou a dar um certo boom nos anos 90 a chamar a atenção da astrologia, mas eu não sei te dizer se ela ficou mais popular. Eu acho que ajudou, né? Mas os serviços de Tele900 deram um pouco essa dimensão, né? Uma vez que eu quase liguei, minha mãe havia chegado na hora que a gente estava ligando. Pois é, Sheila, então tem essa curiosidade. Aí tinha também os concorrentes, o Instituto Omar Cardoso, né? O Omar Cardoso era um astrólogo famoso dos anos 70 e 80, que tinha um programa de rádio que era famoso pelo jargão todo dia, sob todos os pontos de vista, voo cada vez melhor, né? Fazia horóscopo, fazia o basicão, né? E o filho dele ficou com o legado do pai, né? O filho dele não tinha conhecimento de astrologia, porém ele se cercou de astrólogos, né? E foi um concorrente do Walter Mercado, foi um dos concorrentes, foi uma frente de trabalho de Tele900, né? Outra que teve também um serviço foi a Leiloca, né? A Leiloca Connections, no Rio de Janeiro, e tinha também a Norma Bloom, a atriz Norma Bloom, foi famosa nos anos 70, 80, ela foi mãe da escrava Isaura, né? Ela tinha um lado meio de interesse pelos temas esotéricos, pelos temas místicos, né? E a Norma Bloom, ela também teve o sistema, ela deu o nome dela para divulgar. Uma pessoa que trabalhou no Walter Mercado, astrólogo, ele abandonou o lado atendente e fez uma parceria com a Norma Bloom. Ele comprou uma linha de Tele900. Né? E aí a Norma Bloom entrou também nesse mercado, a atriz Norma Bloom. E aí criou o Norma Bloom e seus magos, né? Para dar um lado mais alternativo, digamos, para o serviço e para concorrer com o Walter Mercado, com o Omar Cardoso. O Omar Cardoso ele tinha um suporte do Maurício Bernes e de alguns astrólogos, né? Era uma central de atendimento que funcionava na sede da onde tinha o sistema de telefonia do Papatudo, né? Para os jovens que não sabem o que é Papatudo, ele era um concorrente da Telecena do Silvio Santos, só que o Papatudo era a versão da Globo, tá? O Ligue Já era de uma empresa atrelada a um sistema chamado CKL, né? E o Walter Mercado, como eu disse para vocês, ele só entrava com o nome, assim como o Omar Cardoso só entrava com o nome, né? Então, porém, o Omar Cardoso ele tinha astrólogos um pouco mais em quantidade, né? Até porque o Maurício Bernes, um astrólogo renomado, que eu tive aula, que é uma referência aí para mim, o Maurício Bernes ele dava suporte também, tinha observações para que o atendimento do Omar Cardoso tivesse um lado diferenciado, uma imagem um pouco mais séria do que a imagem espalhafatosa que o Tele900 do Walter Mercado proporcionava. Então, repetindo, gente, era R$ 80.000 por dia que o Walter Mercado faturava, tá? A ligação era R$ 3,99 por minuto em 96, tá? Era o R$ 3,99 por minuto de 96, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o equivalente a uns 20 e poucos reais de hoje por minuto, tá? E
Tem o documentário agora que saiu do Walter Mercado, mas que é um pouco mais da vida dele, da trajetória, né? Que fala um pouco da crise que ele teve com o parceiro dele, o Bill Bakula, né? Ele foi enganado, digamos assim. Não dá para dizer que ele foi enganado, mas ele assinou um contrato em que ele vendia o nome dele para este empresário. Então ele ficou sem os direitos de faturar. O Walter Mercado ele acabou sendo explorado, basicamente, tanto nos serviços de telefonia lá no México, nos Estados Unidos, como também no próprio Brasil, né? E, de todo modo, a presença dele era muito mais midiática, tá? Era muito mais para fazer nome, para aparecer. Ele era um ator que um dia foi num programa de televisão, o apresentador faltou, ele ficou 15 minutos falando de astrologia e esoterismo e mensagens positivas, e a televisão quis ele para todo sempre, né? E o Bill Bakula, que era o empresário dele, já tinha trabalhado com Michael Jackson, com Prince, então para alavancar o Walter Mercado não foi difícil, né? Foi aí ele que chegou no Brasil, ele achou o pessoal da publicidade de marketing aqui de São Paulo e fez a concorrência com os outros serviços de Tele900, quer dizer, foi o maior, né? Então montou-se uma estrutura de telemarketing ou de call center em que a Telesp, o Walter Mercado foi assim. Então ele não apitava nada, não explorava ninguém, né? Coitado. Ele só entrou com o nome e acabou sendo explorado também. O documentário que tem no Netflix sobre ele fala um pouco disso, da trajetória dele, da história dele, né? E um pouco dessa fase meio ostracismo dele em função desse problema judicial que ele teve com o Bill Bakula, que o explorou, né? Tomou meio o direito do nome dele, e aí depois ele conseguiu, entrou no acordo, tal, depois de 5, 6 anos. Tem história até que, pelo fato dele ter vindo no Brasil, o Walter, aqui uma fofoca, ele teve até uma história com a Mariette, aquela apresentadora, assistente de palco do Gugu, do Silvio Santos, que foi morar nos Estados Unidos. Ele chamou ela para trabalhar e eles tiveram uma affair, né? Embora a questão ultrasexualidade dele seja bastante evidente, né? Mas o Walter teve um lance com a Mariette, tá? Então é uma curiosidade dos bastidores. Sobre o atendimento, eu fui trabalhar na Norma Bloom e seus magos, no call center dela, com os meus 20, 21 aninhos, porque a proposta era de receber 39 centavos por minuto. Então você ia ganhar um pouco mais, né? Ainda assim, cada astrólogo ele conseguia ganhar dinheiro numa faixa de 2 a 4 mil reais, tá? Ou até mais. Isso estamos falando de 1996, 97, 98. Vamos pensar em reais nessa época. Como eu falei para vocês, se o Léo, se a Su, se a Cris quisessem ter uma linha, comprar uma linha, era só ir na Telesp, fazer um acordo lá, acho que era 25, 20 mil reais uma linha, uma graninha considerável. Vocês podiam ter um Tele900. Eu tenho uma amiga que ela fez isso. E o próprio astrólogo que fez parceria com a Norma Bloom também. Você comprava uma linha de Tele900, tá? E podia convidar pessoas para trabalhar para você na casa, dentro de casa. Instalavam ramais. Lógico que você pagava por isso, né? Era meio caro. Mas era um investimento de empreendedor, tá? Isso, no Uruguai o Boris fez isso, né? Eu trabalhei para uma astróloga, era eu, ela e um outro, eram 3, cada um na sua casa. Chamava Linha do Futuro, né? Linha do Futuro, era 900 tralalá, tralalá. Quando era 900 era estadual, era o estado, né? Só pessoas do estado ligavam. E a divulgação era cara, você tinha que divulgar na revista da Folha, né? na Folha de São Paulo, nas mídias, na Vejinha, né? Então a mídia era baixa, né? Os 0900 eram nacionais, os 900 apenas eram estaduais. Aí tinha os causos, né?
era muito comum gente até famosa ligar para lá, nos Tele 900. Tinha gente que usava ali do trabalho, né? Então, tinha uma secretária que ela ligava lá do Acre e ela tinha um caso com o prefeito e ela queria saber previsões se ela ia dar, se ia continuar a história com o prefeito da cidade que ela ligava. Eu acho que de sacanagem ela ligava para os Tele 900 para meio que pôr na conta da prefeitura, né? Então aconteciam umas curiosidades assim da pessoa querer falar com o Walter, por exemplo. Então, pessoal, é isso, é uma síntese aí desse momento, né? O documentário do Walter, ele é bem interessante, né? Ele fala mais do lado wow, né, da trajetória de vida dele, né? Tem lá uma coisa muito do marketing, tem uma coisa de homenagem mais ou menos para ele, né? Ele morreu, para quem não sabe, o Walter Mercado faleceu em novembro de 2019 agora. Então é isso, o resumo geral é que ele sabia astrologia, ele previu a vitória do Clinton, ele tinha noções básicas de mapa astral, ele tinha um lado mais de aconselhador do que qualquer outra coisa. Ele tinha uma certa evidência, não dá para negar, né? Só que tridimensionava tudo na imagem espalhafatosa dele, né? Do lado do Liguejá. Né? Já os outros, né? A própria Leiloca, a própria Norma Bloom, a atriz, ela entrava mais com o nome, e nós aqui éramos os meros operários dessa turma toda, né? Desse call center astrológico, desse mundo dos Tele 900. Certo, pessoal? Quem tiver dúvida, voltou aos anos 90, né, Claire? Pois é, obrigado pela presença. Aqueles anos 90 foram bem movimentados no tema astrológico, no tema dos Tele 900, o tema das consultas, né? Foi um laboratório bastante interessante. Certo, gente? Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Um grande abraço, bom fim de semana. Muito amor!